Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. O meu nome é Lavínia e eu tô falando aqui da estufa da Greenhouse Suculentas, onde a gente fala sobre suculentas de maneira simples e descomplicada. Então, bora pro vídeo de hoje, que vai ser na verdade a parte 2 do vídeo que eu coloquei aqui antes para vocês, mostrando como que as suculentas chegavam na casa de vocês, né? Então eu fiz aí o unboxing, eu abri uma caixinha de suculentas com vocês, para mostrar todos os detalhes. Falamos sobre o envio, sobre o nosso método de envio, sobre o prazo, sobre a transportadora, sobre vários aspectos aí do nosso envio de suculentas. Então, se você ainda não viu esse vídeo, corre lá e dá uma olhadinha que tá bem completo, tá bem bacana, para vocês verem como é o nosso método de envio. E agora, por que é a parte 2 desse vídeo? Porque a gente recebe muitas perguntas tanto dos nossos clientes quanto de pessoas que também estão pensando em comprar com a gente, né? E tem essa mesma dúvida, que é o que fazer quando as suculentas chegam na minha casa, né? Muita gente acaba fazendo essa pergunta pra gente, se deve plantar, se deve hidratar, se deve deixar um pouco sem colocar de novo no substrato. O que você deve fazer, então, quando receber as suculentas da Green aí na sua casa, tá? Então esse vai ser um vídeo bem interessante, cheio de informações valiosas para você não fazer nada errado, com o que realmente você deve fazer quando receber as suas suculentas pela transportadora, receber sua caixinha, abriu lá, ficou encantado com todas elas. E agora, né? O que eu faço agora? Então, vem comigo para esse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Aqui estão as suculentas que eu mostrei para vocês, que a gente retirou da caixinha, né? Então, estão aqui todas elas. Eu vou passar mostrando de novo, porque se você chegou nesse vídeo agora, você não viu o vídeo anterior, então eu vou mostrar todas elas de novo para vocês, tá? Como eu falei, elas vêm todas identificadas aqui com a etiquetinha, tá? Olha só, todas elas vêm com o nome. Então, essa primeira aqui que eu tô mostrando é a Echeveria Romeu Rubin, maravilhosa para mim, é a Echeveria, a Agavoide mais linda que existe na face da Terra, tá? Mas, como essa caixinha tá super recheada, tem outras também maravilhosas que eu vou mostrar. Essa daqui é uma Echeveria Halloween. E aí vocês já podem ter uma ideia também de como as suculentas vão chegar na casa de vocês, tá? Porque elas vão chegar assim, ó, em raiz nua. É desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês. A próxima que a gente tem aqui na nossa bandeja maravilhosa é a Jade Butterfly. Essa suculenta armazena uma boa quantidade de água nas folhas também, então é um transporte aí muito tranquilo, principalmente dessas suculentas aqui, que são mais gordinhas. Olha só, não tinha visto, ó, um bebezinho aqui da Black Tips, tá chegando aí. Maravilhosa Black Tips também é uma das que estava aqui na nossa caixinha, né, que a gente fez aí o experimento, deixamos 2 dias, e as suculentas estão realmente intactas. Echeveria Judite, essa daqui também é uma suculenta um pouco mais diferentona, mais rara, eu não vejo ela em todo lugar, a gente não vê ela aí com tanta facilidade, como algumas outras suculentas que já são mais comuns, né? Echeveria Brown Rose, também belíssima, maravilhosa. Olha só, gente, o colorido dessa suculenta, toda rosadinha aqui na parte de cima. E aí também para vocês irem se ambientando, né? Elas vão todas assim, em raiz nua, tá? São enviadas para vocês dessa forma, sem o vasinho, sem o substrato. Mas, mesmo assim, eu quero frisar para vocês que a gente mantém boa parte do torrão para fazer com que o transporte seja mais tranquilo, ela não sofra tanto, não fique tão somente a raiz mesmo, sabe? Para não danificar. Então, a gente deixa sempre um pouco de terra, né? Bem pouquinho assim para proteger ela e a gente enviar. Então, tá aqui a Echeveria Hannah, como eu comentei com vocês, todas elas vão com a identificação, tá? Sempre, sempre, sempre. E aqui, né, como vocês bem sabem, e se você ainda não sabe, corre fazer uma comprinha com a gente, porque você ganha um brinde. Então, todas as nossas caixinhas ganham aí um brinde super especial. E a gente sempre tenta colocar o brinde com alguma coisa que tenha a ver com o pedido que você fez. Então, esse pedido tá cheio de Echeverias. A gente colocou uma Echeveria também, bem bonita, bem colorida, tá? Se você compra suculentas de sombra, você ganha provavelmente aí um brinde, né? Que é uma suculenta de sombra e por aí vai. Então, aqui estão as nossas suculentas
maravilhosas, impecáveis, acabaram de chegar assim na sua casa. Agora sim a gente vai entrar no assunto, né, no tema do vídeo, que é o que fazer com as suculentas quando elas chegam na minha casa. Vamos lá! Bom, então você recebeu as suas suculentas e aí vem a questão, né? O que você faz com elas agora que elas chegaram aí na sua casa? E existem dois pontos que a gente precisa analisar. Primeiro, elas chegaram desidratadas, que são suculentas que estão visivelmente sem água ou com pouquíssima quantidade de água nas folhas. Então elas vão começar a dar alguns sinais, né, de desidratação. Principalmente quando as folhinhas começam a ficar enrugadas, então elas vão murchando, sabe? Eu vou deixar uma foto aqui para auxiliar vocês a conseguirem ver isso nas plantas de vocês. Se ela chegou murchinha, retorcida, bem seca mesmo, você pode até fazer aí o método de irrigação, né? Colocar as raízes em contato direto com a água. Muitas pessoas colocam na bandeja mesmo ou em algum refratário, enche de água e coloca as raízes em contato com a água para ela absorver mais água e mais rápido. Mas eu, sinceramente, indico isso para o caso de ela chegar bem desidratada. Agora, vamos para o ponto número 2. Se ela chegou para você, ok, normal, não parece desidratada, se você dá uma apertadinha assim nas folhas e as folhas estão firmes, não tem por que você fazer esse tipo de rega, tá? Você pode plantar e regar, ou você pode plantar e até mesmo esperar 1-2 dias para ver realmente se a sua suculenta está precisando de água. Esse é um ponto bem legal, gente. Não é porque elas chegaram que elas precisam de muita água, que você precisa fazer uma rega urgente. Verifica a sua planta. Se você olha para ela, tá ok. Se ela tá firminha, você pode, se você quiser, plantar e já fazer uma rega, tá? Ou você planta e aí você observa os sinais que ela tá te entregando ali para saber se você faz essa irrigação nos próximos dias ou não. Como vocês viram aqui, elas chegaram firmes, tá? Elas chegaram plantas hidratadas. Até porque, eu comentei com vocês, né, no outro vídeo, a gente faz um sistema de irrigação que é sempre pensado para no dia que a gente for enviar, elas estarem hidratadas. As raízes sequinhas, mas a planta precisa estar hidratada. Então, possivelmente, né, dependendo aí da quantidade de dias, elas vão chegar na casa de vocês bem hidratadas ainda, bem firminhas, como elas estavam aqui nessa caixinha que a gente abriu juntos, tá? Então, se ela chegar parecida com essa que chegou aqui, né? Se ela chegar hidratada, durinha, firminha, você não precisa fazer essa rega, você pode plantar diretamente. Agora vem comigo que a gente vai plantar juntos as suculentas dessa caixinha da felicidade. Ó, gente, coloquei então aqui uma baciazinha com substrato, tá? Esse aqui é o nosso substrato mesmo. Aproveito para lembrar vocês, todo vídeo que eu estiver mexendo com substrato, eu vou lembrar vocês. Coloquem um substrato que seja bem drenável, que permita uma excelente passagem de água, tá? Evitem aqueles substratos barrosos que ficam compactando, impedindo que a água consiga fluir para baixo, tá? Porque o objetivo é descer, passar pelas raízes e logo passar pelos furinhos. Então, o substrato precisa permitir que essa água faça esse caminho, percorra o caminho facilmente. Então, substrato precisa ser adequado, vai chegar aí a suculenta na sua casa, você precisa ter uma terra que seja ideal para o cultivo delas, tá bom? Vamos precisar também de alguns vasinhos. Não sei vocês, mas aqui na estufa a gente reutiliza muito os vasinhos, tá? Então, para suculentas, eu vou colocar elas no pote 9, que é o tamanho mais ou menos que vocês vão encontrar lá no nosso site. O tamanho dessas suculentas aqui que acabaram de chegar para você. Então, basicamente, o que você vai precisar fazer é realizar o plantio das suas suculentas. Tão simples quanto parece, tá? Você vai simplesmente ajeitando elas ali no vasinho. Porque as nossas suculentas já vão protegidas para você, tá? A gente aplica aqui na nossa estufa os fungicidas, então a gente tem aí um controle bem bacana, bem legal. Então as suculentas já vão protegidas para você. Essas raízes já vão sequinhas, tá? Então elas vão chegar aí sequinhas para vocês. E aí cabe, né, aquela conversa de verificar se a suculenta está desidratada ou se a suculenta ainda consegue aguentar alguns períodos aí, alguns dias, sem que você faça a irrigação. Então, como eu falei, basicamente o que você vai precisar fazer é realizar o plantio. Você vai pegar os vasinhos
e plantar as suas suculentas, tudo bem? Se você já quiser aproveitar e passar para um vasinho um pouco maior, né? Tem algumas suculentas que já vão maiores do que o pote 9, como é o caso aqui da Judite, ó. Essa daqui já daria para você colocar num pote 11. Eu ainda vou colocar no 9, porque eu sei que ela tem um crescimento mais lento, mas facilmente ela já poderia ir para um potinho 11. Aí fica a seu critério, tá? À medida que você vai recebendo as suculentas, você vai vendo aí como que é o comportamento dela e assim por diante. Você vai escolhendo onde você vai plantar a sua suculenta. Mas assim, ó, o meu intuito principal desse vídeo era mostrar pra vocês que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Você recebe as suas plantinhas e o que você precisa fazer é, assim como qualquer outra, plantar, tá? Você basicamente tá recebendo a sua plantinha ali com a raiz prontinha. Algumas pessoas falam em cortar a raiz pra deixar a raiz crescer novamente. Eu não gosto muito dessa ideia, tá? Porque você vai estar arriscando aí a sua planta. E se você compra ela de um local que é um local de qualidade, que é um local de confiança, você não precisa realizar esse procedimento por medo, né, de ter alguma infecção bacteriana ali nessas raízes, tudo bem? Então aí, mais uma vez, vem a importância da gente comprar suculentas de um local onde a gente conhece, onde a gente confia, né? Porque eu já vi algumas pessoas falando que quando recebem a suculenta, fazem o corte aqui, ó, das raízes e colocam para enraizar novamente. Eu prefiro já fazer o plantio, tá? Já deixar essa suculenta mais adaptada possível ao novo ambiente, não fazer ela ter que se adequar aí a grandes mudanças. Então, assim que eu recebo, eu já planto a suculenta, certo? Essas etiquetinhas ali, ó, que vem a identificação, vocês podem tanto retirar quanto deixar, tá? Não tem problema nenhum. Algumas pessoas até deixam para facilitar na identificação, outras pessoas tiram, né? Que tem o seu próprio método de fazer aí, às vezes coloca alguns palitinhos e tal, as plaquinhas, né? E é isso, gente. Elas estão... Vou limpar aqui minha bagunça. E é isso, gente, ó. Elas estão todas aqui do lado, plantadinhas. E agora a gente vai começar a cultivar elas normalmente, tá? O ideal é fazer também um processo de adaptação. Vou explicar pra vocês. Quando você receber, né, as suculentas, é você começar a fazer o processo de adaptação, tá? Gradual aí das suas suculentas nesse novo ambiente, nessa nova exposição solar. Porque assim, a gente deve levar em consideração que aqui, onde elas são cultivadas hoje, na nossa estufa, elas possuem um tipo de tratamento. Elas são sempre cultivadas de maneira a se tornarem fortes, rustificadas, suculentas realmente saudáveis e que conseguem lidar melhor aí com as mudanças, tanto de temperatura quanto de ambiente, né? Porque afinal ela vai sair dessa região aqui, a gente tá no norte de Santa Catarina, que é uma região que tem bastante frio, bastante calor, estações do ano bem definidas, mas com certeza não tem o calor lá do Nordeste que vocês encontram aí em Fortaleza, que vocês encontram em tantos outros locais, porque a gente tem clientes de lá e a galera fala que realmente é muito mais quente, né? A incidência solar é muito maior, então você tem que ter essa ciência, né? Você tem que ter esse conhecimento de que vai mudar de uma região para outra, né? Aqui ela é tratada de um jeito e provavelmente na sua casa, se for muito afastado daqui, vai ser diferente. Ou o seu clima é mais seco, o seu clima pode ser mais úmido, você pode ter mais calor, mais frio, geada, neve, nada disso, né? Então, primeiro ponto é se atentar a esses fatores aí. Daí você começa a fazer uma adaptação gradual, tá? Você vai expor ela aos poucos ao sol, à iluminação solar, tá? Eu não consigo te dar uma receita de quanto tempo, de quantas horas, mas vai colocando aí aos pouquinhos, começa com o sol da manhã e vai aumentando essa quantidade aí ao longo das semanas. A cada semana você aumenta aí em média 1 horinha, tá? De exposição. Aí você não tem risco de queimar a sua suculenta, de perder a sua suculenta de maneira nenhuma, tudo bem? Só que não pode aquela velha história de pegar e colocar essas suculentas dentro de casa, deixar elas lá no escuro, que aí sim elas vão começar a estiolar, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas quanto a este tema, vocês podem deixar aqui nos comentários também, que eu vou olhar e responder com o maior carinho.
Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês aí a diminuir a dúvida de vocês, né, de realmente o que fazer quando receber essas suculentas lindíssimas na casa de vocês. E é realmente como eu falei, tá? Se elas chegam pra vocês firminhas, com a folha ainda com bastante água, só planta e aí você vai vendo se você precisa regar ela nos próximos dias, tudo bem? Então, muito obrigada pela sua companhia, por ter assistido esse vídeo até o final. E eu espero você nos próximos vídeos aqui também, para fazer companhia para o seu dia, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!